Muito bem. Um pouquinho além do horário hoje, mas vamos lá. O tema do dia é o reexame do dolo. Esse texto do reexame do dolo remete muito, para quem já leu, ao, a parte principal do livro, né, que é a parte fundamental, em que há uma grande digressão sobre a ideia de intenção, sobre desejo e a diferenciação disso para a vontade e como a vontade pode ser expressa ou não, que é fundante para essa parte do dolo aqui. Aqui ele mais ou menos faz um resgate daquilo, atualiza um pouco e explora algumas vertentes. Eu acho que aqui a parte que ficou melhor explicada em relação à anterior é a questão de voluntariedade, em que ele vai explorar ali as teses do Riley, do Austin e de outros autores, né? Essa parte onde se colocam uns exemplos interessantes. Mas o principal do tema está replicado aí, né? Daquilo que está na parte fundamental. Então, com a palavra aí, o doutor Guilherme, no meu 21h10, Guilherme. Então, até umas 21h25, você está livre da minha importunação. Obrigado, professor. Boa noite, professor Paulo. Boa noite, professor Rodrigo. Boa noite, amigos. Bem, como o professor Paulo já disse, o capítulo pelo qual eu fiquei incumbido de apresentar uma breve resenha e algumas conexões diz respeito a uma tentativa do professor Vives de reexaminar as bases pelas quais o dolo é geralmente constituído pela literatura jurídico-penal. Neste reexame que faz o professor Vives, ele procura demonstrar o que chama de uma gramática equivocada das concepções empregadas pela literatura. Essas concepções estão baseadas numa ideia cartesiana da mente e, com gramática equivocada, o professor procura fazer um contraste com a gramática profunda do Wittgenstein. Mas, antes de prosseguir com o exame do capítulo, eu acho que talvez seja proveitoso fazer um breve esclarecimento de ordem, digamos, metodológica a respeito do que é tratado no texto. Porque ao longo de todo o capítulo, o professor Vives faz uma incursão no tema à luz da filosofia de Wittgenstein, como ele faz ao longo de todo o livro. Contudo, eu me recordo que alguns colegas disseram que não tiveram contato com essa proposta, com a filosofia de Wittgenstein, com a concepção significativa do professor Vives, e por isso eu acho que vale a pena tratar um pouquinho a respeito dos momentos pelos quais passa Wittgenstein, né? Porque o autor, o filósofo, ele passa por dois grandes momentos. Ambos representam uma ruptura no paradigma anterior, paradigma filosófico anterior, concebido como um paradigma da filosofia da consciência. Muitos chamam de um novo paradigma, um paradigma pragmático ou linguístico, e ele tem um dos seus grandes expoentes em Wittgenstein. Então, a primeira fase do Wittgenstein é a qual a gente pode chamar de primeiro Wittgenstein, naturalmente, é a fase do Tratatus Lógicos Filosóficos. Acho que não aparece bem ali. Mas, nessa fase, o Wittgenstein ele procura um fio condutor que explicaria a lógica interna da linguagem. Algo que pudesse explicar todos os sentidos de uma linguagem, da linguagem, né? E, bem, este pensamento ele é superado pelo próprio Wittgenstein em uma obra que ele escreveu e que foi publicada póstumamente, chamada Investigações Filosóficas. Nessas investigações, o professor o Ludwig Wittgenstein ele abandona aquela ideia inicial e passa a entender a lógica, a linguagem nos seus contextos de uso. Diz ele que a linguagem são tantas quanto são os seus usos. E assim, as práticas regulares e os jogos de linguagem determinaria
a linguagem. E é a partir deste segundo Wittgenstein que o professor Vives vai desenvolver toda a sua concepção de dolo, de ação e de sistema de imputação como um todo. Por isso, o grosso deste capítulo é estruturado em dois grandes eixos. Um primeiro, pelo qual o professor passa a identificar o que representa saber, e com isso faz referência diretamente ao aspecto cognitivo do dolo. E um segundo grande eixo do capítulo é onde ele trata o querer, né, buscando examinar o aspecto volitivo do dolo. Vives inicia o capítulo tratando de enfatizar que as questões centrais do direito penal não se ocupam mais de questionar, de perguntar, de fazer perguntas em torno do dolo. E quando ele trata disso, ele está fazendo referência aos debates travados, creio que na década de 60, até a década de 60 do século passado, em que se teorizou muito a respeito de dolo, a respeito de ação finalista, causalista, se o dolo estaria no tipo ou na culpa, para fim de jogar uma cortina de fumaça na ideologia que antes era professada por alguns autores. Ele não cita quem são esses autores, cita apenas um trabalho do professor Munhoz Conde a respeito disso, mas ele estava tratando especificamente de Welzel e Metzger. Bem, no primeiro grande eixo do trabalho, ao analisar o elemento cognitivo, o professor Vives vai identificar as posições dominantes a respeito do saber, como sendo aquelas que concebem o saber como um processo mental, ou seja, que o saber se desenvolve dentro da consciência do sujeito e, portanto, não poderia ser acessado por terceiros, o que, naturalmente, gera alguns problemas para a nossa disciplina. Para dar alguns exemplos, o professor Vives diz que, para esses autores, o pensar seria um processo interno que daria vida ao agir, que daria vida à ação. E, portanto, o meu pensar daria vida ao meu falar. Seria quase como uma relação de causa e efeito entre um e outro. E, bem, o professor Vives vai criticar essa ideia, afirmando que causa e efeito não interessam em absoluto ao direito, menos ainda ao direito penal. Talvez interessariam a uma ciência da natureza, a modelos científicos da natureza, mas para nós apenas o significado da conduta é o que importa. Por isso, Vives vai afirmar, neste primeiro grande eixo do capítulo, que no pensar não existem objetos ideais. Pensar só pode ser visto como uma atividade de operar com signos. E signo é diferente do substrato que o constitui. O signo é o que é empregado para significar. Creio que a gente possa fazer uma analogia com os números. Quando escrevemos o número 1, nada mais significa esta representação que a unidade por trás dela. Portanto, pensar e significar são coisas que fazemos por meio da linguagem, para o professor Vives. Dela, da linguagem, deriva tanto o significado quanto o próprio pensamento. E é óbvio que nem sempre o uso vai coincidir com o significado. Lembro do exemplo do professor Paulo, quando ele trata do aluno que chega atrasado e todo mundo o saúda com um abacaxi. Aquela expressão ela só ganha significado em determinados contextos de uso. Isso determina também que aquela coletividade, que aquelas pessoas sabem o contexto em que aquela expressão é utilizada.
E é por isso que o Vives ele vai falar que o significado apenas pode ser examinado a partir do segmento público de regras. E assim, o professor Vives vai concluir que o saber não é um processo interno, mas é um processo contextual, que deriva das competências e dos domínios de uma técnica por parte de alguém. Então, só é possível dizer que alguém sabe de algo através de suas ações. O saber ele não tá no interior, mas ele vem de fora para dentro. O segundo eixo da postura crítica do professor Vives trabalha com a ideia de querer, ou do elemento volitivo do dolo. Normalmente, se trabalhou com a ideia de que a ação externa se apoia num ato mental de vontade, num ato de vontade em si. E a intenção, ela parece ser o conteúdo deste ato. Mas isso só poderia ser comprovado, segundo o professor Vives, pelo próprio sujeito ou por um olhar de Deus. E refere o professor Vives que ele não pretende negar o olhar de Deus e muito menos se inclinar para o maligno. Esse desenvolvimento anterior implica em diferenciar vontade de voluntariedade e também de involuntariedade. Para Wittgenstein, voluntariedade é apenas uma, e aqui eu pego a citação, é apenas uma referência ao movimento corporal, aspas, ausente de assombro. Não tem nada que ver, portanto, com uma equivalência entre voluntariedade e intenção. Uma coisa nada tem a ver com a outra. Assim como acontece com o primeiro eixo do trabalho, o núcleo central da coisa é a rejeição da intenção como processo mental. Novamente, porque nenhum processo mental é identificável. E mesmo assim, mesmo ele não sendo identificável, nós ainda dizemos que as pessoas querem realizar os seus atos. E, portanto, nós fazemos uma referência à vontade das pessoas, mesmo sem conhecimento do que está no seu interior. E por isso, o professor Vives chega a afirmar, no final deste segundo grande eixo, que a intenção ela está unida na ação, de modo que um terceiro pode vir a reconhecer a minha intenção melhor do que eu mesmo, porque ela está atrelada aos contextos, às formas com que nós usamos a ação. Então, nesse sentido, querer implica o mesmo que atuar. Do contrário, não teríamos critérios para verificar o dolo. E nessa passagem eu me lembrei do que eu ouvia de um professor muito querido nas aulas de teoria do delito. Ele dizia para os alunos que o dolo é como o amor. E todo mundo se espantava. Ele chegava para alguma aluna, para algum aluno e perguntava: quer que eu te prove? Como você sabe que o teu marido, que é a tua esposa, que o teu filho, que é a sua mãe, que é o seu pai, te ama? Pois você não sabe. O que você tem acesso são aos elementos externos, aos indicadores externos de que fala Hasselmer, e a partir disso você pode deduzir e atribuir amor. E, portanto, dizia esse meu professor que o dolo é como o amor. Bom, já encaminhando para o encerramento, o professor Vives, no final, na conclusão do capítulo, ele vai afirmar que, assim como as ações não são nada, fazendo referência ao capítulo anterior e tudo que foi tratado no capítulo anterior, já que as ações apenas significam, o mesmo aconteceria com o dolo. O dolo em si não é algo no mundo físico. Ele não é algo no mundo. Ele é apenas uma qualidade das ações dolosas. Eu encerro aqui, mas sem antes deixar de problematizar
umas questões. Porque o professor Vives ele se apegou muito na questão do modelo psicológico descritivo. Era essa a crítica principal, me parece, do texto. Mas, na linha das novas teorias normativistas a respeito do dolo, eu deixo como início do debate, como start, a problematização se é possível utilizar o termo vontade em termos atributivos normativos. Ou seja, se é possível atribuir vontade com independência da situação psíquica do autor. É isso, e eu agradeço a oportunidade e devolvo a palavra para o professor. Obrigado, gente. Excelente, Guilherme, excelente mesmo. Como eu falei, acho que à medida que a gente vai aperfeiçoando, vai passando o tempo, né? Vamos vendo o que foi feito em cada seminário, os seminários vão se aperfeiçoando. Você manteve-se dentro do tempo e além disso, deu um bom panorama do tema, sem deixar de fazer uma provocação interessante para a gente debater, né? Basicamente, era essa mesma forma de proceder. Se a gente conseguir seguir mais ou menos o padrão dessa, nós estamos dentro do que é o mais produtivo e que se revela naturalmente, né? Se revela porque as praxis vão mostrando e a gente vai aprendendo, né? Aprender são práticas regulares, né? Isso prova de novo aquilo que a gente vem dizendo desde o começo, desde a primeira aula, né? Então, antes de tudo, seguindo o nosso método, eu quero deixar a palavra aberta para vocês que queiram pontuar, questionar ou provocar alguma coisa a mais em relação ao que expôs o Guilherme, ou alguma coisa que vocês tiveram dificuldade do texto, faltou entender. Agora é a hora. Pelo jeito, todo mundo entendeu maravilhosamente. Professor, eu queria saber se já é hora para responder as perguntas, da pergunta, na verdade, que ele levantou, ou é só para tirar dúvida? Se você quiser, se você achar que dá para responder, fica à vontade. Se você achar que dentro do texto ou da tua opinião, é indiferente. Agora é a hora da gente, sabe, assim, ó, mais ou menos a ideia, a novela, porque esse sistema de aulas assim é como uma série, né? Você assistiu certamente uma série, né? Elas têm uma espécie de guia, né? O que acontece sequencialmente. O que acontece sequencialmente na nossa série é assim: vai um camarada lá e apresenta o campo onde a gente vai debater, né? E aí ele termina fazendo alguma provocação. Aí a segunda etapa é a etapa do brainstorm, em que vem várias explicações e provocações dos vários backgrounds de todo mundo que está envolvido. Então aquilo vira uma salada, aquele negócio, sabe? Imagina o sonrisal que vaza para fora do copo e tal, né? Aí depois eu e o Rodrigo, né? Nesses temas de direito material mas os de processo vai ser o Rodrigo, vamos botar de volta o sonrisal dentro do copo, que é a parte de ordenar as coisas e respondendo, aparando as arestas e tal, e resolvendo os problemas e até apontando problemas que eventualmente não foram vistos. Então, agora é livre, sabe? O MMA é agora, então você pode mandar o que quiser aí. Bom, boa noite primeiro, né? Porque comecei a falar sem falar boa noite. Parabéns, Guilherme, pela apresentação, foi muito esclarecedor, principalmente para mim. Primeiro contato, como já disse na última aula, ajudou bastante aqui. E eu queria tentar, não exatamente responder a sua pergunta, mas fazer um breve comentário, que você falou das linhas normativistas em relação à vontade, se é possível, né, isolar a vontade da mente do indivíduo. Eu acho que é o seguinte, você tem que partir de um pressuposto. Eu acho que embolar também não dá. A partir do momento que você parte do pressuposto que a linguagem, os usos, é o que determina o significado das palavras, então, se eu dou à vontade esse uso, então, para mim, parece adequado utilizar a vontade nesse sentido, a vontade independente da mente. Agora, você tem que ter alguma coisa fixa. Por exemplo, aquelas verdades imutáveis que a gente acaba falando, né? Aquela base, o leito do rio, que ele tanto fala dentro do texto.
Vamos lá, vamos aproveitar isso aí. O que é coisa fixa? Você disse, olha, a gente tem que ter uma coisa fixa. Eu acho que acabei me expressando mal, assim, me empolguei, mas não é por uma Não, mas coisa, é legal que se empolgue. Veja lá, não se importe com isso, Núbia. Eu estou fazendo isso justamente para a gente ir até o final da coisa, porque veja lá, os que participaram comigo com outras disciplinas sabem disso, que eu enlouqueço as pessoas em geral com relação à terminologia, ao uso de palavras, porque é o que a gente faz, né? Usar palavras. Né? Tem uns que saem sequelados. É melhor encarar isso com bom humor, né? Que é justamente isso. Por alguma razão você usou isso. E quando você usou essa expressão, você quis traduzir alguma coisa. E eu estou querendo mexer nessa coisa, porque essa coisa aí parece que tem importância para nós. O que é que você quis dizer? Olha, uma coisa fixa. O que é a coisa fixa? Acredito eu que é o meu ponto de partida. Aquilo que eu assumo quando eu vou fazer alguma afirmação. Por exemplo, não posso falar um pensamento, mas é o que devido à minha prática, é aquilo que eu vejo que eu tenho que partir dali. Porque não vem do pensamento assim como a gente está lendo do Vives. É algo que, porque a gente vivencia, nós acabamos aplicando. Legal, legal. Olha só, eu vou explorar um pouco mais isso aí, tá? Eu poderia dizer, então, que é aquilo em que eu me apoio. Não é? Isso é uma coisa fixa, aquilo que eu me apoio para cuidar daquilo que não é fixo. Né? Tá? Muito bem. Tá legal isso. Agora, veja. Eu penso, ou pelo menos assim termina o texto, se vocês olharem lá no finalzinho, o que ele vai falando é que a ação não é nada, né? Tá dentro do capítulo da conclusão, que a ação não é nada. E o dolo, então, é a atribuição de uma característica, a ação que, por sua vez, também não é nada. Então, o Guilherme chegou a dizer isso, né? A ação não é nada e o dolo é uma característica da ação, portanto, o dolo também não é nada. E tá certo isso, né? E aí nós estamos, então, explorando aqui um ponto, que foi a pergunta do Guilherme, da consciência e da vontade, e você foi direto na vontade, porque é aí que está o enrosco, né? O que divide os dogmáticos importantes hoje é se o dolo tem vontade ou é só consciência, né? E aí nós já dissemos que a ação não é nada, que o dolo é uma característica da ação e, por sua vez, também não é nada. E aí, então, a vontade como um elemento do dolo poderia ser o quê? O que você acha? O que vocês acham? Olha só, a ação não é nada. O dolo é uma característica da ação, portanto, o dolo não é nada. Isso é Guilherme, né? Nota de rodapé, Guilherme Gonçalves. Tá? Né? Daí a pergunta da Núbia, mas escuta, o dolo tem mesmo vontade? Eu preciso me basear, eu preciso ter aquilo em que eu me apoio. Vontade é uma característica do dolo? É um elementar do dolo? Supondo que a resposta seja sim, o que é que vai ser essa vontade? Nada, claro, claro. Porque estava todo mundo tímido para falar. A Núbia tem toda a razão. A vontade também não é nada. Então perceba que o problema não se encontra na ação, ou no dolo, ou na vontade. Não é o uso dessas expressões o problema. O problema está em outra palavra. Qual é a palavra coincidente nas três frases? Ser. Pois é, isso mesmo. O problema é que a gente pretende que a ação seja, que dolo seja e que vontade seja. Dane-se o ser para esses fins. Não serve para absolutamente nada buscar um ser de qualquer uma dessas coisas, porque elas são praxes. É exatamente por isso que não dá para construir uma associação entre vontade e ação desde um ponto de vista causal. Não é? Porque o nada não causa nada. Porque o nada não tem nada a ver com causalidade. Não é esse o problema. Mas é fácil de identificar se a gente for no Wittgenstein mesmo. E não precisa nem no segundo. No primeiro já tem.
quando está investigando a totalidade do mundo, no Tratatus ainda, o Wittgenstein refere, se vocês lembrarem, que a gente pode, em linguagem, sempre perguntar o porquê das coisas. Né? Por que eu falo de vontade? Porque eu preciso afirmar o dolo. Por que eu falo de dolo? Porque eu preciso atribuir uma responsabilidade. Por que eu falo de atribuir uma responsabilidade? Opa! Aqui parece que não tem um porquê, né? Por que eu tenho que atribuir uma responsabilidade, hein? Por que eu decido atribuir uma responsabilidade? Não é porque alguém fez algo? Se vocês olharem no Wittgenstein, ele diz assim, tudo que existe no mundo é linguagem e ação. Eu sempre posso perguntar o porquê dos usos da linguagem. E com isso eu vou cavando cada vez mais fundo. Mas chega um momento em que a minha pá bate numa rocha dura e entorta. Aí eu sei que eu cheguei na ação. Porque a ação não tem porquê. Ela está lá. Ela significa. Né? Assim como a linguagem é um instrumento e um manejo expressivo de significado, o restante do mundo que não é linguagem é ação, que é também significado. Tá? E aí quando você vai retrocedendo, saindo lá da vontade, que não é nada, mas que você precisa dela e tenta explicá-la, você explica ela se remetendo ao dolo, e aí você precisa do dolo para atribuir responsabilidade pelo quê? Por alguma ação. E como a ação também não é um dado do mundo ôntico, mas um significado, da ação para frente não tem mais nada. É a rocha dura. Chegou no final. Né? Então, no final das contas, estava tudo lá no primeiro Wittgenstein, não precisava ir muito longe. Né? E perceba, então, isso não anula, e a conclusão que se pode chegar disso é o começo da elaboração da resposta para o Guilherme. Né? Isso não anula que eu pretenda atribuir o dolo, eu pretenda utilizar como forma linguística de explicação do dolo consciência e vontade, ou só consciência. Isso é uma pergunta vazia. Porque, na verdade, isso aí, o que acontece? O que eu tenho aqui são mecanismos linguísticos de explicação do dolo, que podem ser os mais variados. Né? E, assim, para começo de conversa, para a gente dar o start nesse assunto, eu já posso adiantar para vocês que tanto o Vives quanto Carlos Martínez Burram Pérez, por ele citado no começo do texto como quem se ocupou do problema dogmático do dolo, né? Tanto um quanto o outro defendem que a melhor forma de explicação do dolo é utilizar consciência e vontade como fórmulas linguísticas. E aí, nesse ponto, a Núbia tem toda a razão. Como fórmulas linguísticas, não como conceitos, né? Ou como coisas do plano do ser. Tá? Então, diria que eu concordo com você quando você diz assim, essa vontade não é na mente. Né? Ela serve ao dolo, mas não é nada. Ela não é. Essa vontade não é. É um instrumental linguístico que eu uso para explicar o que eu quero atribuir quando eu atribuo a uma conduta a qualidade de dolosa. Tá? É um instrumento que eu uso, um instrumento linguístico que eu uso para explicar que a conduta X foi dolosa. Não vamos voltar a mais detalhes disso aí. Só deixa eu ver o que é o Rodrigo Batalha. Obrigado, professor. Então, eu não sei se aqui eu estou derivando muito longe das discussões, mas eu estava lendo um texto do Vará hoje, coincidentemente, o Direitos à Linguagem, e ele menciona alguns aspectos sobre o Wittgenstein e a mudança dessa noção pragmática de linguagem que ele traz. Ele menciona que existem um significado de um signo seria algo em parte dado pelo contexto, em parte dado como
um substrato fixo, a partir do qual esse contexto não poderia produzir um significado completamente disparatado do que seria aceitável em função desse próprio substrato fixo. Eu não sei se isso seria o que agora a gente está tratando como o leito do rio que conduz o que se tem como significado, se seria essa limitação do que a gente pode obter como um significado de algo. Se seria... Eu não sei, vamos lá, eu não li o livro do professor Vará, né, nesse ponto, né? Eu li algumas obras do Vará, mas não essa, e não vi essa referência, mas eu teria bastante restrição, bastante, a usar a palavra substrato. Substrato me dá a sensação de alguma coisa fora, né? A história lá do leito do rio que você leu ali são usos linguísticos. Alguns usos eles servem de leito para o rio por conta de que os mal empregados eles se convertem em contrassensos, sabe? Em espanhol a palavra é sin sentidos. Às vezes as pessoas não sabem muito bem o que quer dizer. São contrassensos, paradoxos, né? Aquela história, por exemplo, o quarto do lado está pegando fogo, mas eu acho que não. Que sentido tem essa frase, cara? Percebe? Ela é uma contradição in termine. O outro exemplo que ele dá é o exemplo do filósofo que está falando isso é uma árvore, isso é uma árvore, isso é uma árvore. Daí chega alguém e fala, pô, esse cara está louco. Né? É a forma como nós... vamos lá, pense num juiz na liça forense e que senta na frente dele, e já aconteceu comigo, estou falando que já vi, né? Senta na frente dele um cara para ser interrogado, tá? E aí o juiz diz assim, como é o seu nome? E ele diz assim, hoje é quarta-feira. E o juiz diz, seu nome, casado. Não perguntei a sua qualificação ainda. Ainda? Daí você começa a achar que esse cara é louco. Daí você começa a achar que esse cara... Porque não se produz uma linguagem aqui. O que se produz é um contrassenso. O contrassenso são o que o Wittgenstein chamaria de usos inválidos da linguagem. Né? O professor Vives tem uma passagem aí que ele vai falar disso, né? De que há alguns... que a linguagem sempre trata-se, né? A linguagem trata-se de uma expressão de sentido. Mas que existem determinadas ocasiões em que a linguagem... que não é sempre que a linguagem tem sentido. Que às vezes ela não faz sentido. Né? E aponta esses vários paradoxos. Né? Estes são os limites que compõem o leito do rio. Não dá para ir para lá disso. Tá? Então você tem... a respeito disso, você diz que o cara é louco. Você não duvida, né? Mas você não sabe nada sobre isso. Claro, já há algumas outras perguntas que permitem que você duvide, porque elas fazem sentido, mas elas têm uma característica também de uma afirmação tão contundente por práticas reiteradas, por tanta gente que já disse aquilo, ou por tantas evidências que se colheu daquilo, que elas compõem aquilo que ele chama das margens arenosas do rio. Né? Você vai tendo certa certeza daquilo, né? Mais ou menos, né? Uma certeza quase absoluta, né? Porque você usa muito aquilo e tal. Sei lá, hoje a gente diz que a Terra tem 6 bilhões de anos e situa lá para trás o Big Bang. Daqui a pouco vai vir um cientista que vai falar que não são 6, são 20. Né? E aí? Né? A tua certeza... Você tinha certeza até ontem. Né? Você diz, não, eu posso afirmar que a Terra tem pelo menos mais de 100 anos, como diz, né? E daqui a pouco vai ter um outro cientista que vai fazer um experimento e vai te mostrar que houve uma grande transformação há 50 anos atrás na Terra e que a composição orgânica do planeta não é mais a mesma. Daí você já não vai mais poder dizer que a Terra tem mais de 100 anos. Entendeu? Tem umas certezas quase absolutas, mas de repente elas não são. Né? Estas compõem o que ele chama das margens, né? Que a gente usa
E depois tem outras que são usos cotidianos da linguagem, que é a correnteza, que eles são afirmados por várias comunidades de fala. Daí, né? São os usos cotidianos que aqui a gente faz, por exemplo, de uma palavra ou de outra. Né? Se a gente estiver conversando aqui, lá que nem agora, né? Nós estamos lá pela 5ª aula, já todo mundo junto e tal. Daqui a pouco eu diz, olha, tá lá na primeira parte do Fundamentos. Se eu disser, tá lá na primeira parte do Fundamentos, em outro contexto que não seja essa aula, o cara vai virar para mim e falar, escuta, mas que fundamentos? Do que você está falando? Aqui nós sabemos do que nós estamos falando. Né? Essa microcomunidade de fala jurídico-penal, quando referir ao Fundamentos, é esse livro, porque é o livro que nós estamos usando todo dia. Né? É um objeto. Né? Enquanto que, se a gente usa a palavra no cotidiano, eles vão pensar em um adjetivo. Né? Os fundamentos de alguma coisa. Né? Não, estamos falando de um objeto. Né? Perceba que, então, essas várias comunidades validam ou invalidam. E elas podem ser minúsculas, como a nossa, ou podem ser grandes. Né? Se você tiver entre dentistas, por exemplo, e alguém disser, puxa, olha que bonita aquela moça, o outro disser, não, olha, eu acho que ela é classe 3 de Engel. E aí está todo mundo olhando com essas caras, vocês estão me olhando. Né? O classe 3 é o que tem um maxilar proeminente. Classe 3. Classe 2 é a maioria de nós que tem a mordida adequada entre o maxilar e a arcada superior. E classe 1 é o que tem o maxilar superior proeminente. Por que você sabe isso? Eu tive muito amigo dentista, porra. É isso. Aí saía com esses loucos aí. Aí eu aprendi o uso linguístico deles, entendeu? A menina é bonita ou não é porque ela é classe 2, porque se ela for classe 1, classe 3. Cara, e aí os caras falam entre eles assim. Se você não tiver inserido na comunidade ali, você... Sabe? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que os usos, as palavras, Rodrigo, elas podem ter usos consagrados dentro de uma comunidade de fala e deslocadas da sua comunidade de fala significam absolutamente nada. Mas dentro da sua comunidade de fala, elas podem ser afirmadas como certo e errado. Né? Essas são as correntezas. E por que elas são correntezas? Porque elas são tão variáveis, tão fluidas. Porque daqui a pouco elas caem num desuso ou entram em uso novamente. Essas comunidades de fala são comunidades que reiteradamente estão renovando o seu arsenal linguístico. Né? Pense, por exemplo, sei lá, numa comunidade informal. Né? Nós estamos falando de comunidades profissionais porque as linguagens dos profissionais são muito características. Né? Mas pense fora disso. Pense, por exemplo, em gíria. Né? Num ambiente descontraído. O uso comum da linguagem, o uso ordinário da linguagem entre, sei lá, os surfistas, os skatistas e tal. E daqui a pouco alguém chama um determinado movimento com um determinado nome e aquilo começa a ser usado dentro da comunidade e se introjeta ali um novo termo que não se usava até então. Né? Do mesmo modo, alguns termos caem em desuso nesse ambiente, né? De gíria coloquial. Então, a fluidez desse elemento é o que faz a tal correnteza do rio. Então, eu temo... Por que tem que ter cuidado com o Rodrigo? Eu não sei exatamente por onde vai o professor Vará. Por que tem que ter cuidado? Porque houveram vários intentos dentro do ambiente da filosofia analítica e dentro de algumas vertentes mais de realismo em que se tentou dar um substrato para a linguagem externo a ela própria, que é externo aos usos dela, que é uma coisa anti-Wittgensteiniana com força. Né? Aí vai toda a linha do Heidegger, por exemplo, que buscava um ser para a linguagem. Né? Buscava um ser para a linguagem. Buscava um ponto ontológico para a linguagem. Mas tem outras coisas, outros autores menos radicais, talvez, ou menos materialistas, por dizer de algum modo, e que também tentaram dar um substrato para a linguagem, por exemplo, o Apel. Né? E aí tem o Gadamer, né?
Pô, então você tem outros autores que são, de alguma maneira, exploram filosofia da linguagem, mas que são profundamente anti-Wittgensteinianos. Você vai identificar concretamente um Wittgensteiniano quando a referência à linguagem enquanto uso for a única forma. Não existe alguma coisa fora da linguagem que não seja a ação. Né? O mundo, para o Wittgenstein, é linguagem e ação. Isso para os dois Wittgenstein, para o primeiro e para o segundo. No primeiro, ele diz, olha, o mundo é linguagem e ação. E no momento em que eu descobri qual é a lógica da linguagem, eu descobri os problemas da filosofia. Dissolvem-se todos os problemas da filosofia. E o segundo Wittgenstein se dá conta da sua própria insuficiência, dizendo, olha, eu estava enganado. Não é possível buscar uma lógica para a linguagem, porque as lógicas da linguagem são tantas quanto seus usos. Portanto, não há uma lógica única. Né? O que existe são jogos de linguagem. Né? Então, tanto especificamente para o nosso fim, eu acho que aquele final do artigo é muito esclarecedor nesse sentido. Né? A brincadeira que eu fiz com a Núbia de buscar onde é que estava o problema, e ela achou, né, que o problema era a palavra né? E aí está a grande armadilha, que o Wittgenstein chama de feitiço pela ciência. Né? O cara enfeitiçado pela ciência quer um objeto, porque essa é a forma de proceder da ciência. Veja que quando começa o Wittgenstein na escola em Oxford, ele começa sendo associado ao que se chamou então um movimento de filosofia analítica. A análise é o método por excelência das ciências. Tanto que o Círculo de Viena, quando vai propor uma nova filosofia analítica da ciência, chama o Wittgenstein como patrono para ir lá e fazer a palestra de abertura do Círculo de Viena. E ele vai, pega um livro de poesia indiana, fica de costas para o pessoal e começa a ler, para mostrar o quão ridículo era o que eles estavam fazendo. De fato, porque o que ele pretendia era justamente a oposição a isso, a anticiência. Né? A filosofia não trabalha com ciência. E aí a nossa mania de buscar ciência é a mania de buscar um objeto, porque só objetos é que podem ser trabalhados na forma analítica. Né? Só objetos podem ser trabalhados de forma analítica. Outras coisas que não sejam objetos ou expressões linguísticas, usos, eles são fluidos. Né? Eles são fluidos. Então, o que eu posso te dizer a melhor forma de explicação, até prova em contrário, o uso mais produtivo para o direito de explicar o dolo é explicá-lo utilizando as palavras vontade e consciência. Ainda que isso não seja, como disse a Núbia, alguma coisa em algum lugar. Né? São estruturas argumentativas. Não passam de estruturas argumentativas. No momento em que a gente conseguir resultados melhores para a explicação da atribuição que damos a condutas dolosas de um modo diferente, vou te dar só um exemplo hipotético, tá? Imaginemos que os neurocientistas inventem um capacete capaz de detectar determinado impulso elétrico, aí o Rodrigo pode explicar bem, né? Um impulso elétrico visível ao exterior a respeito da antevisão do que se produz. Vamos dizer, o cara realiza uma conduta, se aquilo foi antes projetado por ele, o capacete fica azul. Tá? Digamos isso. Tá? A tua melhor explicação para fulano agiu com dolo não vai mais ser fulano agiu com consciência e vontade. Vai ser o capacete dele tá azul. Mas não teve dolo. Cara, isso é outra história. O que teve ou não teve, passou na cabeça dele ou não, mas, porra, existe uma praxis regular que mostra que quando o sujeito
percebe ter feito algo que já tinha projetado, o capacete fica azul. A tua melhor explicação do dolo vai ser essa. Então, por que você vai usar outra explicação? Entendeu? Então, a melhor explicação do dolo que nós temos hoje é falar de consciência e vontade. É muito melhor do que falar só de consciência. Os caras se embananam todos na hora de falar só de consciência. Então é melhor continuar falando de consciência e vontade. Não porque haja consciência e vontade, porque o cara pensa ou não pensa. Foda-se, não adianta, não vamos chegar a lugar nenhum assim. O que passa na cabeça dele, sorry, não é meu. Né? Então vamos achar isso aí. Então, a pergunta certa de fazer é: qual é a melhor explicação? Quando eu atribuo a uma conduta o qualificativo doloso, o que é que me oferece linguisticamente mais possibilidades de alcançar um resultado justo, ou o mais justo possível? Eu acho que é falar de consciência e vontade. Bom, então vamos falar de consciência e vontade. Vamos usar esse instrumental. Né? Eu acho que é por aí. Então, assim, eu não sei se tem conexão com o professor Vará, porque eu não li o livro dele, mas se você já leu e você puder voltar no texto, né, vai à procura disso, vai à procura de verificar se quando ele se refere a substrato, esse substrato é uso ou é coisa. Se for coisa, ele se desviou do Wittgenstein. Se foi uso, dá para pensar que isso é talvez as margens do rio, né? Um uso constante e que eu possa ter um certo nível de certeza, né? O leito do rio não vai ser, porque o leito do rio não permite duvidar ou saber. Ele só elimina os contrassensos linguísticos. Tá? Entendi, professor. Obrigado pela explicação. Eu trouxe só essa questão do Vará porque eu achei muita coincidência num capítulo só. Era o segundo capítulo do livro que eu estava lendo hoje, e ele usa essa questão da filosofia da linguagem, mencionando especificamente Wittgenstein, para criticar o positivismo do Hart e do Kelsen. Mas ele faz bastante uso de noções que a gente está trabalhando na aula. Ele, inclusive, tem uma parte desse capítulo que ele fala do Alf Ross, que a gente trabalhou no capítulo anterior para criticar o justicialismo norte-americano. Então, acho que com essas noções que o senhor revisitou agora, aqui, para mim, eu vou realmente voltar na leitura para conseguir perceber essa sutileza, porque eu achei que era muita coincidência de termos repetidos. Pode ser. Eu realmente não conheço mais a fundo a obra dele para poder afirmar se ele está alinhado ou não está alinhado. Mas a sintonia fina que você pode buscar é essa. Né? Porque claramente, a partir de qualquer desses autores, seja o Appel, o Gadamer, o Heidegger não, mas o Appel ou o Gadamer, dá para fazer toda a crítica ao positivismo do Hart e também ao positivismo do Kelsen. Você sabe, né? Isso nós já falamos na disciplina de graduação. Né? Eu acordo de manhã, escovo os dentes, mato o Kelsen e vou trabalhar todo dia. Né? Então, um exercício que tem que fazer todo dia para a gente não ficar apegado ao positivismo. Né? É necessário, né? Que a gente entenda que houve um momento que foi importante historicamente que o direito pudesse se inserir na universidade e tal. Então, tinha importância falar de ciência, mas deu, né? Acabou esse instrumental, tá para lá de esgotado. Né? Mas é muito boa a conexão. Até se você fizer a gentileza para os colegas, né, de disponibilizar o texto, ou encaminha para o Raisan, que ele põe no Drive, ou se você não tiver, eventualmente, o PDF, você fotografa o trecho que trata do assunto, né? O capítulo específico que trata do assunto para a gente debater, ou até querendo, se você achar que cabe, quando for num seminário teu, você conecta, né? Usa ali, tá bom? Posso fazer as duas coisas, professor. Eu tenho um PDF que eu tenho certeza parcial desse capítulo, mas eu não sei se é do livro todo. Tenho até, eu acho, o quarto capítulo. Mas eu vou providenciar, sim. Tá bom, obrigado. Quem mais? Vamos lá. Esse é o momento do brainstorm. O que mais ocorreu a vocês durante a leitura ou durante as conversas dos colegas? Tive a impressão antes que a Ana tinha levantado a mão, mas abaixou. Tinha alguma coisa que foi resolvida, Ana? E os demais? Tudo certo? Tudo tranquilo?
sem maiores problemas, inconvenientes, nem nada. Não tem dúvida sobre o dolo, né? O dolo... Professor, posso fazer uma pergunta que me veio à Claro, cabeça agora? claro. Assim, não está tão relacionado ao dolo, mas ele fala, uma hora no texto, eu até peguei aqui, que ele fala então que o oposto de voluntariamente seria sob coação. E aí eu fiquei pensando assim, nesse aspecto, tendo essa então como um oposto para te dar um norte de interpretação do conceito ou do fato que aconteceu e tudo mais. Como ficaria, então, se a gente tentasse pensar enfim, estabelecer alguma diretriz interpretativa quando a gente fala da culpa? Porque a culpa, teoricamente, é sem vontade, quando a gente pensa nas categorias clássicas. Mas veja lá, e isso eu vou voltar primeiro nos clássicos, tá? Depois a gente chega aqui de novo. Mas lá nos clássicos, no Metzger, vontade e voluntariedade eram a mesma coisa? Lembra disso? Voluntariedade, ele dizia, olha, a ação é voluntária, mas a vontade nós vamos discutir lá na culpabilidade. Lembra? Vontade e voluntariedade como coisas diferentes. Né? O Metzger podia ser nazista, só que não era burro, né? Ele já tinha se dado conta que são dois assuntos separados. E, de fato, parece que essa observação que você está fazendo do texto é uma passagem muito interessante em que ele começa no Ryle, né, criticando a ideia do voluntário e involuntário em relação à responsabilidade. Né? Ele diz, a gente atribui responsabilidade quando o sujeito agiu voluntariamente, mas a gente não diz que as coisas boas foram feitas voluntariamente. Né? Ele fez voluntariamente a tarefa direitinho. Não, ele fez a tarefa direitinho. Não precisa dizer que ele fez a tarefa voluntariamente direitinho. Né? Porque esse voluntário aí não tem sentido, só vai fazer sentido a partir que eu queira aplicar a responsabilidade. Quer dizer, então, peraí, isso não tem a ver com vontade, é uma outra coisa. E aí depois ele se debruça sobre a tese do Austin e do Cavell, né, para trabalhar com a ideia dos antônimos, que é essa que você colocou. Ele diz, olha, voluntariamente não tem em seu oposto involuntariamente. O oposto de voluntariamente é sob coação. Ou eu atuo sob coação, ou eu atuo voluntariamente. E aí o oposto de involuntariamente é deliberadamente, que é a iniciativa de atuação. Isso é muito importante. Você não tem ideia do que é um esforço para mim discutir, especialmente com professores de penal que não conseguem sair de dentro da casinha, né? A questão da confissão. A confissão nos processos. Fala-se de confissão espontânea. Confissão espontânea, né, merece, então, uma redução de pena. E aí todo mundo vai tratando, dizendo assim, essa confissão é voluntária. Porra, e daí, velho, que é voluntária? Não é disso que eu estou tratando. Né? Mas, claro, o problema aqui é a confissão é deliberada ou ela é forçada por alguma coisa? Essa é a questão. É forçada pelas circunstâncias? Ou, assim, quer dizer, se o sujeito é premido por algo para confessar, eu costumo dar esse exemplo, porque esse exemplo é bem bacana, né? É um caso de um caso forense. A lista forense é rica, né? Tinha um cara em Ponta Grossa que era um assaltante de residências, sabe? E o camarada volta e meia era preso por furto em residência. Numa determinada ocasião, a polícia vai passando com o carro na rua e viram que tinha uns vultos assim na lateral de uma casa. E pararam o carro, desceram os policiais, chegaram lá, um cara saiu correndo, tentaram ir atrás, ele se mandou. O outro ficou lá e foi detido. Esse que ficou lá era esse assaltante, contumaz, de residências. O nome dele era Sapo. O Sapo, o apelido, né? Nome de guerra. Era Sapo. O Sapo ficou preso na janela. A janela é uma basculante, que vocês sabem como é que funciona, né? É uma basculante. Então, quando ele empurrou a basculante assim e entrou, então ele passou a parte de cima da basculante e entrou muito facilmente. Mas na volta, a hora que ele foi
a basculante, obviamente, ao contrário, pressionada em sentido contrário, travou com ele no meio. Ele ficou meio corpo para fora da casa, meio corpo para dentro, né? Para dentro, tinha vários eletrodomésticos e utensílios da casinha no assoalho, perto da janela. Para fora estava um saco de estopa, onde o comparsa já tinha colocado algumas joias, algumas coisas ali, e correu sem levar o saco. Então, assim, aí você dizia assim, quais são as opções do sapo? Eu realmente estava furtando ou não é nada disso que vocês estão pensando? Cara, quem vai acreditar no sapo, cara? O que adianta essa confissão? Me diga que essa confissão... Não, mas porra, mas é uma confissão espontânea. Porra. Produziu prova pra caramba, ajudou na convicção do magistrado, né? E foi uma opção dele de assumir realmente a responsabilidade. Pode parar, né? Pode parar. Né? Então, o que é espontâneo ou não é espontâneo? Não é o mesmo que é voluntário ou involuntário, certo? Nós estamos falando de outras coisas, né? E parece que é realmente isso. Aqui o voluntário, né? Mesmo que ele tenha vontade de confessar, é óbvio que a situação dele permite uma coação, né? Que a vontade dele passa a ser irrelevante, né? Ele está numa situação de coação. Ele vai dizer o quê? Né? Sem cair fora do leito do rio, né, Rodrigo? Vai falar um sem sentido, né? Pô, não, eu vim aqui para o baile, gente. Sei lá, vai passar por louco, né? Porque não tem explicação isso aí, né? Claro. Então, me parece que aí a exploração do voluntário sob coação e o involuntário como oposto do deliberadamente, eu acho que o deliberadamente está muito próximo do espontâneo, né? O espontâneo é aquilo que, porra, né, se fez nascer da tua iniciativa. Né? Quer ver? Eu vou dar um exemplo do involuntário. O Paulo Helene é um cara que treina musculação, exercícios físicos e tal. Quantas vezes, Paulo, já terminou o treino com espasmo? Cara, o músculo pula, velho. Você não quer, mas, né? O músculo pula. Certo? Isso pode acontecer. Isto é o involuntário. Né? Não dá para dizer que o músculo está pulando deliberadamente. Não está. É o oposto, é o involuntário. Então, é mais ou menos por aí que a gente tem que delinear essas expressões, para entender que voluntariamente e involuntariamente, não só elas não são opostos uma da outra, como eles pouco ou nada têm a ver com vontade. Né? Tá? Pois não, Guilherme? Desculpa, mas é que eu acho que não foi só para mim, mas cortou bem no trecho do exemplo. Você ficou sem som bem no trecho do exemplo. Desculpa. Não, eu estava dando o exemplo do Paulo Helene, porque o Paulo treina musculação e etc. E tal, né? Termina o treino com espasmo involuntário muscular. Né? Pô, aquilo ali você não quer, mas ele pula. Né? Você não dá para dizer que o teu braço está pulando voluntariamente. Não está. Né? Então, eu acho que é exatamente essa que é a questão. O voluntário e involuntário, né? Eles não só não são opostos, como eles pouco ou nada têm a ver com o tema da vontade. Então, quando o Vive está trabalhando isso ali, no começo, é justamente para limitar ou delimitar o que não é a vontade. Porque se vocês observarem, no comecinho desse elemento, ele vai dizer, olha, a primeira coisa que eu vou dizer é o que não é vontade. Né? A minha forma de explicação é essa, para daí discutir o caráter interno ou externo, que é o mesmo que ele faz com o saber. Como é que eu vou começar? Vou dizer o que não é o saber. Daí nós vamos explorar o que é. Né? É uma espécie de exercício às avessas, para poder chegar numa conclusão. Né? Tá? O que mais? O senhor estava falando sobre dolo, e nos meus estudos que eu venho fazendo, tanto do direito penal norte-americano, um pouco, né, questão da leitura, por exemplo, de livros como esse aqui, Understanding Criminal Law, entre outros exemplos, a gente vê que lá no Model Penal Code, eles, em vez deles tratarem de dolo eventual ou culpa consciente, o Model Penal Code dividiu
entre categorias, como, por exemplo, recklessly, negligently, knowingly e purposely, que são as quatro divisões. A minha pergunta é o seguinte, professor, com base na filosofia da linguagem, o senhor acha que a adoção de um modelo semelhante a esse, em vez do modelo de dolo eventual e culpa consciente, seria melhor para nós? Na verdade, assim, o melhor modelo é aquele que mais resolve os problemas, né? O que eu acho, sim, com alguma tranquilidade, é que nós temos uma categoria muito problemática, mal resolvida, que é o dolo eventual e culpa consciente, né? Esse dolo eventual e culpa consciente poderia tranquilamente desaparecer, substituído por recklessness, né? Porque, assim, do ponto de vista sociológico da produção do resultado, se você produziu o resultado porque foi excessivamente confiante na tua capacidade de controle a respeito dele, ou porque você foi leviano a respeito da possibilidade de produção do resultado, do ponto de vista da vítima, é indiferente, né? E do ponto de vista sociológico, nos dois casos você agiu temerariamente, né? Ou porque você foi demasiado autoconfiante, ou porque você foi leviano. Os dois são temerários. Então, a ideia de recklessness, enquanto culpa temerária, tem menos importância no que refere à culpa e muito mais com relação à atitude temerária mesmo. E a atitude temerária está no dolo eventual e na culpa consciente. Olha, eu vou te falar, não sei se eu tenho, vamos lá, eu vítima, né, de um crime, se eu tenho mais raiva do que o cara arriscou se achando bom, ou se o cara arriscou pouco se lixando para mim. Não sei qual dos dois eu tenho mais raiva, né? Eu que me ferrei no final, né? Então, acho que, sim, para nós é uma categoria, de fato, a recklessness interessante. Eu já teria um pouco mais de restrição com relação a knowingly e purpose, né? Porque isso para os americanos em especial, não tanto para os ingleses, mas para os americanos em especial, serve para falar em premeditação. Porque aí existe uma dinâmica muito própria dos norte-americanos, que são originariamente quakers, né? Para quem a tua pretensão deve ser sempre de expressar a verdade, se criminaliza o perjúrio quando o cara mente no próprio interrogatório, enfim, tem todo esse perfil. E daí, para eles, aquilo que foi, o que é para nós o ato preparatório, ou até mesmo a cogitácio, né, que é absolutamente irrelevante, para eles é relevante para identificar a premeditação, né? E daí dá mais sentido de ter feito isso de propósito, ou purposely, do que com intenção, porque a intenção pode brotar concomitantemente à ação, né? Ou seja, com conhecimento, sabe? Então, eu acho que essa divisão aí não é uma divisão boa, porque ela faz um avanço de barreiras de imputação. Agora, a categoria recklessness, sem dúvida, é uma categoria que podia ajudar sobremaneira no nosso cotidiano forense. Linguisticamente, eu estou falando linguisticamente, né? O uso linguístico de recklessness em substituição a dolo eventual e culpa consciente, puxa, seria bastante útil. Aliás, isso aí, numa das reuniões do grupo de pesquisa que a gente tinha na FAI, nós chegamos a fazer isso, e não com muito êxito. Nós chegamos a fazer... Estava presente o Fernando Alves. Não sei se o Paulo César conhece o Fernando Alves, Paulo. O Fernando é um advogado de Recife, filho de um outro jurista, Fernando, tem um nome imenso, Fernando Augusto Castro Alves, não sei o que é, Fernando Alves. O Fernando fez uma pergunta para o Roxin. Ele tinha lá o e-mail do Roxin, e no meio do grupo ele mandou uma pergunta para o Roxin sobre isso. Escuta, professor, o que o senhor acha da introdução da categoria da recklessness, né, no nosso direito penal continental e tal? E para vocês terem uma ideia do quanto que os alemães dão bola para o que acontece fora da Alemanha,
O Roxin respondeu para ele que achava que não tinha muita utilidade, porque ia ter que fazer uma delimitação das fronteiras entre o dolo eventual e a recklessness, e a culpa consciente e a recklessness, como se ela fosse uma categoria a mais além das outras. Ou seja, né? Como diz muito bem o Wittgenstein, né? A filosofia serve para elaborar melhor a pergunta, não para responder nada, né? Você tenta fazer a melhor pergunta do mundo, mas se o processo de comunicação não se estabelece entre transmissor e receptor, se eles não compartilham quadros de mundo, eu tenho bastante dúvida que o professor Roxin tivesse ideia do que queria dizer recklessness, né? Eu acho que ele não, a categoria escapava a ele, porque, bom, isso é de manejo anglo-saxão, que não interessa e tal, né? Eu tenho a impressão que ele não tinha... Ou talvez o Fernando não tenha expressado bem a pergunta, mas me pareceu clara quando ele fez, dizendo, olha, você acha que eu perguntava para o professor Roxin se dá para substituir, né? Wechsel, né? Substituir, trocar, né? Dolo eventual e culpa consciente por então não era nem erro de alemão, era de compreensão mesmo. Alguma coisa aconteceu ali que o professor Roxin achou que não seria útil, porque tinha que estabelecer outras duas fronteiras que são muito difíceis. Então tá, né? Não tá mais aqui quem perguntou. Pois não, Guilherme? Professor, na mesma linha da pergunta do Raissan, mas num outro ponto, eu queria entender um pouquinho mais como essa proposta do professor Vives ela pode acomodar ou não a cegueira deliberada, ou, como fala o Jacobs, a cegueira diante dos fatos. Tem uma tese sobre isso, tá? Eu dirigi uma tese nesse assunto específico, que é a do Sérgio Valadão Ferraz, procurador da República, aí na Federal mesmo, né? Está no banco de teses, se você buscar. O Sérgio chega a uma conclusão, eventualmente a gente pode até eventualmente convidar ele para participar de uma sessão com a gente, mas vale a pena começar lendo o texto dele, que é muito bacana. Ele até ficou um período na Alemanha, fez um sanduíche, nós conseguimos uma bolsa para ele dentro de um projeto que eu tinha, ele ficou 1 ano e meio lá, em Freiburg, depois em Augsburg, e bem, o final da história o trabalho dele diz que a cegueira deliberada é só um indicador qualificado do dolo, né? Então eu começaria respondendo você dessa forma. O Sérgio adota a perspectiva da linguagem, né? Trabalha com o Vives, né? Faz um approach do dolo enquanto expressão de sentido, faz essa busca que todos vocês referiram e o Guilherme referiu na exposição dele, uma coisa que não está no texto do professor Vives, mas está no meu sobre o dolo, que é a chamada Alhassemer, e fez isso por influência do professor Andretta, que ele não quis dizer o nome, mas é o homem do amor aquele, né? É o Andretta, né? Professor muito qualificado, que não conhece, né? E muito amoroso também, né? Pelo visto, né? Mas eu lembro desse exemplo do Andretta. O exemplo está certo, né? Além de tudo. O Andretta gosta muito do Hassemer. E o Hassemer, de fato, tem, depois dá para a gente trabalhar com isso, aquilo que ele chama de uma compreensão cênica do direito penal. Isso está no livro de Fundamentos do professor Hassemer, que entende que o processo no qual se desenvolve a produção probatória, ele é produtor de uma cena, né? E essa compreensão cênica é uma compreensão de significado cênico das coisas, inclusive dos elementos da teoria do delito, né? Entre eles o dolo. E o dolo, então, ele diz que o dolo se estrutura sob indicadores objetivos externos que traduzem o significado do dolo. Me parece bastante... Vejo o Hassemer sem ter a base de filosofia da linguagem, né? Ele realiza filosofia da linguagem quando fala dessa compreensão cênica do dolo. Tem uma parte do livro dele que ele fala, que usa a expressão que eu acho muito, muito feliz, né? O dolo é a prova do dolo. Eu acho isso sensacional, né? Porque de fato é assim. Isso mostra também a conexão direta entre processo penal e direito penal, liquidando de uma vez por todas a ideia de teoria geral do processo, né? Porque se os princípios de processo penal coincidem com os princípios de direito penal material, obviamente eles não coincidem com os princípios de processo civil, o que significa que teoria geral do processo, em matéria penal, é inútil,
Nós vamos usar isso para outro lugar, que não serve. Né? Bem, retomando, né? A questão essa das fórmulas, né? ou das fórmulas de indicação de dolo comunicativo, me parece que esse é uma estrutura de caminho, né? Você tem um caminho e o caminho é esse, né? O caminho é a captura de indicadores capazes de transferir o sentido de dolo. Mas a coisa que eu não entendi da tua pergunta é onde é que isso esbarra no Jacobs? Por que você acha que tem essa... Onde é que você... Não, na verdade, professor, é porque eu estava lendo hoje o Jacobs e eu me deparei com essa categoria também. Porque me pareceram semelhantes numa primeira mirada. Não sei se eu Qual fiz uma seria a leitura semelhança? correta. É porque o Jacobs trata essa cegueira diante dos fatos como um desconhecimento por indiferença, né? No Pois qual é, o mas comportamento do... veja que o Jacobs, assim como o Roxin, ele tem ainda aquilo que eu acabei de falar para o Rodrigo Batalha sobre a busca do substrato. Eu sei que dolo é atribuição, mas é uma atribuição a respeito de alguma coisa que se passou dentro do cara. Eu não sei o que se passou dentro do cara, mas eu quero uma aproximação com isso. Eu quero traduzir isso. E isso está um pouco na tua primeira pergunta também. Se você olhar a pergunta tua que abre a provocação, né, e tal, aqui, tá bom, fizeram uma crítica do modelo psicológico descritivo, está muito claro que esse dolo psicológico descritivo não tem cabimento e tal, mas e esse dolo normativo, atributivo do funcionalismo, seja ele sistêmico ou teleológico? Aqui tem um problema. Essa foi a discussão que alguns dos colegas do Samuel ou Raissan participaram no seminário com o Luiz Greco. Se olha, o que adianta você me dizer que o dolo é atributivo se aquilo que você quer atribuir você pretende que equivale ao que o sujeito pensou? Eles, não, mas é equivaler ao máximo possível. Tá legal, mas para você equivaler ao máximo possível, você precisa comparar. E você vai comparar com o quê? Se o dolo não existe, velho. Está comparando com o quê? Né? Por isso que tem aquela passagem que você mesmo na tua exposição citou. O outro, de repente, pode saber melhor que eu qual é o sentido da coisa que eu fiz. Né? Na hora que me atribuem, cara, nem passou pela minha cabeça que fosse possível aquele entendimento naquele minuto. Né? Isso acontece muito em comunicação entre pais e filhos. Né? O pai fala todo um discurso de 2 horas, o filho pega uma frase desconexa, tira ela do meio do assunto, bota ela no cantinho do lado, pega só ela, tem várias interpretações possíveis, ele faz a pior e acusa o pai. Porra, você me disse tal coisa, estou magoado. Né? É bem comum isso aí. E acontece comigo, estou te falando porque o Rodrigo sabe, o meu filho trabalha com o Rodrigo Falks. De vez em quando, outro dia até disse para ele, cara, te mandei 25 mensagens, você pegou uma, tirou do contexto, achou que eu estava dizendo outra coisa e ficou chateado. Pô, pensa bem, né? E é um pouco isso, né? A gente pretender saber o outro acaba equivalendo a usar a categoria. Eu não vou usar mais um dolo psicológico, mas eu quero que essa cegueira deliberada traduza aí, né, um conhecimento deliberadamente limitado. Cara, deliberadamente é uma coisa mental? É disso que você está falando? Conhecimento é uma coisa mental a qual você quer equivaler. Você não quer saber o que passa na cabeça dele. Você já se conformou em não saber o que passa na cabeça dele. Mas você quer que aquilo que você atribui se aproxime ao máximo. Isso o Luiz Greco falou na nossa sala. Não, mas o dolo tem que se aproximar ao máximo do que o sujeito queria. Eu falei, beleza, e como é que você sabe o que ele queria? Não, eu não preciso saber. Eu falei, pois então como é que você vai se aproximar? Então, de duas uma, ou larga esse troço de uma vez, né? Ou assume a noiva, né? Que não dá para ficar nesse namoro mais ou menos, né? Né? A fila tem que andar. E assim, a principal crítica que o Vives faz, e não faz no capítulo do dolo, caberia fazer, né? Ao Roxin, ele diz assim, olha, o funcionalismo do Roxin é o funcionalismo da metade,
que não acaba de ser funcionalismo. Pois eu diria que as posturas funcionalistas a respeito do dolo são o normativo que não acaba de ser normativo. Porque ele não larga a noiva. Ele quer uma verdade como equivalência, sabe? Eu abandono a ciência, mas eu danço com o Tarski. Pô, para, né? Larga o Alfred Tarski. A verdade como correspondência. Não quero mais a verdade como objeto. Eu não quero mais a verdade cartesiana. Mas eu quero uma verdade como equivalência. Cara, equivalente significa que você põe duas coisas e compara. Né? Desiste de comparar. Porque essa coisa não há. Né? Quando nós aqui, no começo da nossa conversa, já admitimos que ação é expressão de sentido. Dolo é uma característica que eu atribuo à ação. A ação, portanto, do plano do ser, ela não tem nada. A ação não é nada. Se o dolo é uma característica que eu atribuo à ação, o dolo também não é nada. Né? Então, como é que a gente faz para equivaler a nossa atribuição a nada? Percebe qual é o problema? O problema é ficar no substrato ontológico, é querer que exista alguma coisa. Né? Quando, na verdade, a atribuição é meramente discursiva. Se vier o melhor argumento e disser que é doloso, vai ser doloso. Se o melhor argumento disser que é imprudente, vai ser imprudente. Eu vou deixar explanar um pouco sobre esse melhor argumento, entre dolo ou não, o Rodrigo Faux, porque o Rodrigo Faux é um professor com livros, não é livros, plural, escritos sobre tribunal do júri. Quem é que ganha o júri, Rodrigo? Numa situação de dolo eventual. Ganha o cara que conseguir se aproximar mais do que pensou o sujeito? Como é que é? Conta para nós. Ganha quem tiver o melhor discurso. Se alguém tem dúvida de que direito é linguagem, vá assistir um júri e vá ver quem ganha. É a minha recomendação. Vai lá, senta lá. Né? Fala lá, não, ganhou o cara que mais se aproximou do que pensava o réu. Aqui, ó. Né? E daí os detratores do júri vão falar, mas só se produzem resultados injustos, porque afinal se distancia muito do que aquilo que o réu realmente queria. A pergunta óbvia é, como é que você sabe, cara pálida? Né? Então, assim, o que eu te diria é constantemente o capítulo sobre o dolo de todos os funcionalistas escorrega em uma coisa que eu chamaria de pretensão de equivalência. Né? Todos eles querem que, de alguma maneira, a atribuição que eles fazem equivalha o máximo possível. Eles entendem que a aproximação normativa ideal é aproximar-se o máximo possível do que o sujeito queria. Esquece o que o sujeito queria. O querer é constructo. Vocês viram o constructo. Né? O Vives mostra na sua explanação o constructo. Eu quero, na hora que a gente for fechar, de fato, o seminário, eu quero passar por isso de novo, mais detalhadamente, o querer principalmente o querer, que é mais longo, né, mais explicitado, o saber, que é mais longo, mais explicitado, e o querer, eu quero trabalhar isso um pouco mais aprofundadamente com vocês, para que vocês percebam como é preciso desistir dessa equivalência. Porque senão a gente não vai deixar o fantasma ontológico e com ele o fantasma analítico, o fantasma científico, todos eles continuam vivinhos. Né? É por isso que no texto do Martínez Burran, esse texto citado pelo professor Vives como o texto que discute a dogmática e tal, o professor Martínez Burran começa dizendo que um jurista do século XIX, que é uma citação, na verdade, de outro texto, que é um texto do Emiliano Borja Jiménez, né? Que um jurista do século XIX poderia conversar com um jurista
do século XXI tranquilamente. Porque eles falariam sobre dolo, legítima defesa, concurso de pessoas. Você continua falando da mesma coisa, cara. 200 anos não deu para aprender que dá para largar esse osso e tocar o barco para frente, produzir alguma coisa melhor. Daí o que acontece? Quando você acaba tendo contato com a estrutura da filosofia da linguagem, olha para a tua praxis forense, você não consegue voltar atrás mais, por uma razão muito simples, que a gente estava conversando sobre isso antes de começar com o Paulo César, né? Começou a ler os livros do professor Vives, daí disse, não consigo mais ler as outras coisas. Por que não? Porque elas têm um déficit de realidade absurdo, né? Como não existe um processo de desconhecimento fora do Alzheimer, né, gente? Não existe um processo de desconhecimento. Aquilo que eu sei, eu não deixo de saber. E daí eu sei que existe uma base de filosofia da linguagem que estrutura uma fórmula que encaixa com o meu cotidiano forense. E todo dia eu vejo um exemplo novo que reforça a convicção na praxis da eficácia dessa argumentação. Por daí eu pego o troço lá do véu e digo, meu Deus do céu, como é que tem gente que acredita nisso ainda? É como o dia que você descobriu, né, já que nós estamos num período festivo, né, o dia que te contaram que não é o coelhinho da Páscoa que traz os ovos. Né? Daí, por muito que te mostrassem evidência dos ovos e símbolo do coelhinho, você diz, pode parar com essa história. Né? Uma vez que você sabe, não tem processo de voltar atrás e acreditar de novo no coelhinho. Né? Então, assim, se tem gente acreditando no coelhinho, é porque ainda não contaram para ele, né? Eu acho que era hora de contar, né? Vamos lá, o Raissan primeiro, depois o Paulo. Vai, Raissan. Só um pequeno comentário aqui. Quando nós consideramos o dolo como um processo psicológico, é quase impossível, na maioria das vezes, você determinar quando ocorre ou quando não ocorre aquele elemento intelectual do dolo. É difícil você mensurar isso na prática. O professor Vives traz um exemplo lá na primeira parte do Fundamentos, que é da roleta russa, né? Quando o rapaz põe a bala dentro do tambor do revólver e seguro de que não irá dar um tiro na outra pessoa contra si próprio, ele acredita que não irá efetuar o disparo. Se no caso ele efetuar o disparo, não é razoável você pensar que você não irá atribuir um dolo a ele, você não irá atribuir nenhum tipo de responsabilidade a ele. Porque o dolo aqui para o professor Vives, ele é o compromisso com a ação antinormativa, né? Outro ponto que o professor falou da questão de intenção. Eu me recordei do manual do professor Vives, com o Cobo del Rosal, que o professor Vives traz essa crítica que na legislação espanhola eles usaram o termo intenção para ligar o sujeito ao objeto. Intenção aí abarcando o conceito de dolo, né, de um dolo malicioso, por assim dizer, né, que é o termo que ele usa lá. Então, como isso é errôneo, você confundir dolo com intenção, você trazer esses elementos. A intenção está na ação, né? É intrínseca, né? Ela é externa, não é alguma coisa interna. Sim. Mas basicamente só uns pequenos apuntes. Só para... Paulo, por favor. Professor, assim, eu já tinha minhas reservas com relação ao dolo eventual. Eu sempre achei o dolo eventual uma excrescência, já lendo a literatura tradicional. Mas depois do Vives eu vi que não tem como. Quando a gente vê o dolo, enxerga o dolo como compromisso, quando a gente vai analisar assim, os critérios externos, não tem como a gente analisar mais, ver essa coisa, acreditar mais em dolo eventual, em culpa. Não, e a explicação, então, é espetacular. Não dá para acreditar mais. Confiava sinceramente ou ele não se importava? No começo vai saber. Aí depois que a gente vê esse raciocínio do dolo como compromisso, não tem como voltar mais, não tem um caminho sem volta. Eu vou, então, procurar fazer uma passagem aqui um pouco mais detida sobre alguns pontos do texto que eu acho que talvez eles possam ajudar daí a compreender melhor. Mas deixa eu ver aqui ainda o Rodrigo Batalha, por favor. Só sobre essa questão do dolo eventual, até quando o Supremo se manifestou com relação a isso, eu acho que ele usou mais uma explicação a partir de elementos externos que não tinham a ver com a mente da pessoa do que sem utilizar a filosofia da linguagem, mas eu estou me referindo à questão do racho, que daí ele falou que se pressupunha, quando tinha um racha, a partir dos elementos daquela situação e do contexto de dois carros apostando corrida, que quando ocorreu uma morte nesse contexto tinha a situação do dolo eventual. Então,
eles buscaram justificar a decisão para atribuir esse tipo de contexto específico do dolo eventual, não que o piloto que atropelou a pessoa achava que ia acontecer, mas o contexto de racha, a pessoa apostando corrida em vias públicas e tudo mais. Então, não estou falando que o Supremo adotou a teoria da linguagem, mas eles teriam, em certo modo, adotado o raciocínio que a gente tenta, né, falar que é o mais adequado aqui. Talvez pela praxis do que sejam os rachas, né? Mas a gente poderia piorar um pouco a situação para mostrar como esse uso poderia ser falseado, para mostrar que isso não é tão seguro assim, né? Se a gente adicionar outras variantes, né? Por exemplo, nós vamos fazer um racha, eu e você, tá? Numa pista aí, ou numa rua larga aí que a gente queira, tal, de repente, tal. Você vai dizer assim, não, mas aconteceu um acidente, era dolo eventual. Mas o nosso racha foi combinado assim, Rodrigo, a gente só vai andar em primeira. O que aconteceu? Morreu alguém. Dava para imaginar que ia morrer alguém, todo mundo andando em primeira? Ferrou a ideia do racha, né, cara? Porque o racha, quem estabelece as regras do racha somos nós, né? Nós vamos fazer o racha, vai consistir no seguinte, nossos carros são automáticos, a gente vai deixar eles ligados, sair do carro e andar do lado de fora dele. Um de nós fica prensado entre os dois carros. Dolo eventual, Rodrigo? Como é que você ia imaginar isso? Realmente, é o mais complexo a situação. Tá vendo? O buraco é mais embaixo. Botou outra variável junto. Por isso que o Vives fala da inexistência da regra geral, né? Os contextos são específicos. E eu vou ter variáveis específicas, indicadores objetivos específicos em cada caso. É diabólico. Claro, o problema que o Paulo está falando é um pouco mais embaixo. O Paulo César falou do problema do dolo eventual como categoria mesmo, né? Como é que eu separo ele da culpa consciente, né? E aí essas variantes que eu propus para você já denotam bem que a gente já não podia falar de dolo eventual em todo racha, né? É claro que eles usaram indicadores objetivos, o problema deles foi, de novo, presunção de que todos os casos vão ser os mesmos indicadores. Esse que é o falso, né? E, de novo, eu conclamaria a situação do júri, né? Você vai ter 2, 3 casos iguaizinhos, só que chega lá no júri, de repente um era um caipira iletrado e outro era um cara com, sei lá, um pós-graduado e tal. Será que o conhecimento deles a respeito do que foi por exemplo, eles pegaram um cara na rua que estava caído num acidente e levaram correndo para o hospital. E chegou lá, o cara tinha uma lesão de medula. Um é um iletrado, outro é um neurologista. De quem que eu vou suspeitar de dolo? Né? Só pelo fato de ser uma pessoa ou ser outra. Então, complicado isso, né? O complicado é a uniformização, né? E isto é uma coisa. A questão dos indicadores, da uniformização e tal. Outra coisa distinta é a questão de quais são as estruturas operacionais, os filtros linguísticos que eu uso para explicação, né? Eu acho que a crítica que o Paulo está fazendo é ao filtro linguístico dolo eventual. Esse filtro linguístico, na forma como ele é exposto, na forma como ele é conhecido, ele foi criado durante um período em que o domínio da linguagem técnico-jurídica era um domínio baseado na filosofia da mente, porque era a prevalência das teorias finalistas. As teorias finalistas são afins à psicologia, né, aplicada e, portanto, baseadas em filosofia da mente. Daí faz muito sentido você explicar, baseando em filosofia da mente, você explicar que é diferente se o sujeito confiava sinceramente poder evitar o resultado ou se ele pouco se importava. Porque nós estamos falando de uma categoria de análise psicológica, né? Agora, baseado em linguagem, isso aí tudo vira nada, vira fumaça, né? De fato, a categoria fica ruim, né? Como categoria mesmo. O que eu queria fazer um repasse com vocês é sobre o texto, alguns pontos que não foram tão explorados, foram explorados, mas talvez não muito, e que talvez
sejam importantes repisar ou deixar mais claro. Primeiro, o propósito, né? O professor Vives deliberadamente foge de discutir intradogmaticamente. Embora isso tenha sido dito pelo Guilherme lá, eu voltei a repisar. Se vocês querem saber sobre o dolo dogmático em base significativa, os livros do professor Carlos Martins são os mais indicados. De fato, ele tem textos extensos sobre o dolo, inclusive em livros homenagem, mais de um texto sobre dolo, muito importantes. Inclusive tem um no livro homenagem a Maria Delmar Dias Pita, que é um artigo muito interessante, né, sobre o dolo. Então, quer dizer, ele faz uma opção. Eu vou tratar aqui da gramática, porque eu acho, e aí a explicação dele é essa, eu acho que os problemas que são discutidos intradogmaticamente, quando eu saio para ver qual é a fonte desses problemas, que é um problema gramatical prévio, esses problemas já desaparecem por si mesmos. Eu acho que nessa questão que o Paulo colocou é isso, né? Quando você sai para discutir a gramática profunda do tema, antes de você entrar na dogmática, alguns problemas da dogmática você já vê que são, né? Diz, olha, um penalista muito bom seria aquele que dominasse as categorias do dolos malos, do não sei o quê, né? De repente tudo isso, aquela citação que você faz do texto do Munhoz Conde é o texto do Metzger, né? Do Metzger e o direito penal do seu tempo, no qual ele vai mostrar que, no fundo, as discussões sobre onde é que estava o dolo, onde está o Oli, né? Se o dolo está na ação, o dolo está na culpabilidade, ou não está em lugar nenhum, ou se escondeu, sei lá eu, essas coisas todas eram discussões bizantinas, deliberadas, para não se ocupar daquilo que vinham os juristas fazendo em relação à sua responsabilidade frente aos campos de concentração nazista. Então, um pouco esse é o contexto da discussão. E é isso que ele quer dizer. Então, ele diz, olha, eu não vou me meter nessas discussões dogmáticas, eu vou na fonte, na origem do problema, que é um problema semântico, um problema gramatical. Quando eu resolvo um problema gramatical, daí sim. E, bom, daí então ele entra na questão do saber. A primeira coisa é a exclusão do saber como processo mental. Acho que isso ficou bem claro, mas essa parte do elemento intelectual do dolo como processo mental inacessível aos demais. Aí ele vai falar dessa questão da primeira pessoa e da terceira pessoa, né? Olha, tem que começar por excluir o que não é o pensar, porque a gente tem alguns vícios a respeito de pensar, né? Porque a gente acha que existe um processo mental de pensar que é uma ação. E por que a gente acha isso? Porque a gente usa verbo. Eles andar não é a mesma coisa que pensar, né? Aquilo que é a ação é aquilo que eu posso atribuir a um autor. Como é que eu faço para atribuir pensar? Não dá certo nem em terceira pessoa e nem em primeira. Não dá certo em terceira pessoa porque eu não tenho acesso, né, à mente do sujeito. E não dá certo em primeira pessoa porque não faz sentido o uso da descrição como ação do ato de pensar. O que eu digo é de uma vez que eu penso tal coisa. Eu penso que nós estamos sendo mal governados nesse país. Eu não digo que eu percebo que eu penso. Não existe uma ação de pensar que eu possa ser um observador dela. Eu não consigo me colocar como observador de eu mesmo pensando. E esse é o problema dos verbos psicológicos, né? Os verbos psicológicos, eles simplesmente só podem ser utilizados com sentido, e aí é leito do rio, tá, Rodrigo? Leito do rio, senão vira sem sentido, né? Eles só podem ser utilizados com sentido sem a condição do observador. Eu não posso dizer assim, eu me dou conta que eu quero viajar. Não, eu quero viajar. Ou não quero. Eu não consigo me observar realizando a ação de querer, de saber,
de pensar, os verbos psicológicos. Né? Os verbos psicológicos são... aqui, talvez vocês pudessem chamar isso, porque tem a situação, isso é análise sintática, não sei se vocês têm paciência para essas coisas, né? Mas quando a gente fala de verbos transitivos e intransitivos, a gente está falando da relação do verbo com o predicado. E aí tem os verbos bitransitivos, que são aqueles que dependem de outro verbo. Né? Então, nunca vai ser bitransitivo um verbo psicológico. Você não usa um verbo auxiliar para o verbo psicológico. Perceberam? É impossível. Senão você cai num sem sentido. E isso é gramática. Isso não é um problema isso é um problema de linguagem. Não tem nenhuma relação com um problema técnico ou teórico. Tá? Então, o professor Vives o que faz é esse convite, né? Um convite de olhar para os processos mentais que são definidos através da atuação, né? Da linguagem, os meios pelos quais eles funcionam. Né? Esse é o convite que o professor Vives faz. E qual é o objetivo desse convite? É um só. É mostrar como é impossível falar que alguma coisa é realizada na mente. Não se realiza nada, não tem um objeto realizado na mente. E se não tem um objeto realizado na mente, a pergunta mais óbvia de todas é: como é que esse nada pode causar resultado? Percebe? Porque o que eu digo, eu não, vamos pegar um exemplo, eu não digo isso, né? Mas vamos pegar um exemplo de alguém que diz isso. O professor Regis Prado. A explicação do professor Regis Prado do porquê que tinha que ser análise de imputação subjetiva antes da objetiva e que a imputação objetiva não serve para nada é que primeiro a gente pensa, depois a gente age. Sensacional, né? Eu gosto desse exemplo porque mostra bem como esse negócio não significa nada. Primeiro a gente pensa, depois a gente age. O que significa que, então, é o pensar que deflagra o agir. Cara, como é que se estabelece uma relação de causalidade a partir do nada? Essa é uma ótima pergunta, né? Se não existe a ação de pensar, ou seja, não se realiza algo ao pensar. Pensar é uma expressão. Eu expresso que penso. Tá? É um construto. Vem de fora para dentro, como disse o Guilherme. Guilherme, na narrativa, disse: olha, toda essa questão aí do saber vem de fora para dentro. Porque eu só consigo fazer isso linguisticamente. Quer ver? Imagine o seguinte, é que é difícil, porque essas coisas, a memória da gente, obviamente, se perde nesse sentido, porque são as reiterativas práticas que fazem memória. Mas eu vou convidar o Samuel, porque o Samuel está com criança pequena em casa. Pode olhar a olheira dele e entrega, que está com criança pequena em casa. Né? Como é que a tua filha vai perceber o que ela está fazendo? Será que ela tem autoconsciência no sentido daquilo que ela decide, Samuel? Como é que funcionam os verbos? Pense um pouquinho nos verbos psicológicos na cabeça de um bebê. Né? Mesmo que ela fosse capaz foneticamente, como é que ela ia se expressar? Percebe que o processo de aprendizagem da linguagem é o processo de aprendizagem através de praxes reiteradas. Você dá água para ela e diz: ah, você quer água, filha? Você quer água, filha? Você quer água, filha? Em algum momento ela vai falar água. E a partir disso, ela vai fazer a associação necessária para pensar em água. Do contrário, o que ela vai fazer é sentir sede e chorar, velho. Porque não se desenvolveu essa forma de pensar, porque não teve praxis suficiente para isso. Isso não sou eu que estou dizendo, menos o Vives e menos ainda o Wittgenstein. Isso está no Santo Agostinho. O Santo Agostinho já tinha se dado conta como é que as crianças aprendem a falar. É mais velho que andar para frente. Né? Então, esses reconhecimentos são necessários para que a gente tire a ideia da possibilidade de uma causalidade entre um objeto, entre muitas aspas, mental, e o objeto físico.
Veja, eu teria que supor que pensar é algo que acontece como ação e que essa ação deflagra outra, que é física, que é o movimento voluntário externo. E ainda tinha que conseguir associar uma coisa e outra. Pense na ficção que isso representa, né? É absurda a ficção, mas todos nós acreditamos nela e fomos... Né? Aqui não tem ninguém que não tenha passado pela graduação e que não tenha, em algum momento, escutado esse discurso e tal. Aí a gente acreditava, achava que estava legal, né? Daqui a pouco você começa a ver que não é assim. Então tem uma confusão aqui, né? Que é a primeira que ele desfaz. Não existe uma ação de pensar, não existe uma ação dos verbos psicológicos. Ok. O segundo ponto que ele desfaz aí é que não existe sequer um processo incorpóreo de pensar, né? Se concebe um pensamento, eu até trouxe aqui para vocês verem o caderno, os cadernos azul e marrom, né, que ele usa, né? Olha o que tem aqui. Olha o que tem aqui. Se o significado do signo, toscamente, o que importa do signo é uma imagem construída em nossas mentes quando vemos ou ouvimos o signo, adotemos de pronto o método que acabamos de descrever, consistente em substituir essa imagem mental por algum objeto exterior visto, por exemplo, uma imagem pintada, modelada. Bem, por que haveria de ter vida o signo escrito mais que a imagem pintada se o signo escrito só estava morto? Quer dizer, quando eu acho que eu estou simbolizando linguisticamente alguma coisa, que é o problema desse dolo do Roxin, os dolos funcionalistas aí que levantou o Guilherme. Quando eu estou pretendendo representar com alguma coisa, posso dizer, olha, meu dolo é normativo, eu chamo de dolo, isso é um signo, isso é um símbolo de alguma coisa. Mas é o símbolo de alguma coisa, eu tenho um grande problema de que eu posso substituir essa coisa por outra. E o uso é que vai consagrá-la como dolo, que é o que remete ao experimento do escaravelho, né? E aí, esse livrinho aqui é muito legal para quem tem paciência, né? É o cara que pegou os experimentos filosóficos para brincar, o Martin Cohen. Isso aqui, ó. E o título do livro é o título do experimento do escaravelho, do Wittgenstein, né? O experimento consiste basicamente no seguinte: várias pessoas, cada uma tem uma caixinha, ninguém pode olhar dentro da caixinha do outro, que é mais ou menos os nossos cérebros, né? E cada um diz que tem o escaravelho dentro da caixinha. Como é que eu vou saber se todo mundo está falando da mesma coisa? Né? O que é o escaravelho? O que é o dolo? O que é o querer? Eu não sei. Mas aqui nesse livro do Martin Cohen, então tem a descrição do experimento e depois tem uma contestação do experimento a qual eu vou contestar. Vou contestar o Martin Cohen. Tá? Então, olha só. Eu vou primeiro explicar o experimento como ele explica e ler a contestação que ele faz. Ele diz assim: nesse célebre experimento, Wittgenstein, apesar de seu ceticismo pela técnica do experimento mental, nos oferece uma forma de considerar a natureza da linguagem. Antes de mais nada, deixemos que o escaravelho caminhe lentamente pela página. E aí ele faz uma citação direta do Wittgenstein, em letras pequenas. Suponhamos que todo mundo tivesse uma caixa, dentro dela tivesse algo que chamamos de escaravelho. Ninguém pode olhar dentro da caixa de outra pessoa e todo mundo diz que o que sabe que é um escaravelho só olhando para dentro da sua caixa. Né? Seria possível que cada pessoa tivesse uma coisa distinta na sua caixa? Sim, seria possível imaginar que uma coisa assim mudasse continuamente. Mas e se agora a palavra escaravelho tivesse um uso na linguagem dessas pessoas? Se assim fosse, esse uso seria o do nome da coisa. A coisa que é dentro da caixa não pertence em absoluto ao jogo da linguagem. Nem sequer como algo, pois a caixa poderia inclusive estar vazia. Não se pode dar porção à coisa que é dentro da caixa. Se neutraliza, seja o que for. Isso é o que está nas investigações filosóficas do Wittgenstein. Né? Daí, o comentário do Martin Cohen.
O que o Scaravelli de Wittgenstein trata de demonstrar é que as pessoas creem que falam das mesmas coisas pelo fato de estar utilizando as mesmas palavras, quando de fato podem estar discutindo sobre temas muito diferentes, e o que é mais, podem que estejam fazendo de maneiras totalmente diferentes. Existe um paralelismo muito forte entre o Scaravelli da caixa e, por exemplo, a consciência, que é o nosso saber aqui no caso, né, do dolo. Ou sequer uma sensação como a dor. A caixa do Scaravelli, o pessoal de cada um, ou seja, a cabeça. Todo mundo tem essa classe de sensações, ainda que somente cada um possa mirar aquelas que são suas próprias e não podem deixar que os outros abram as suas caixas. Parece que o Scaravelli é como as palavras dos conceitos gerais. Se supõe que através das palavras é possível destruir o vínculo entre os conceitos de nossa cabeça e as coisas no mundo. Isso aí é a análise que ele faz. Daí ele diz, aí ele quer questionar o Wittgenstein dizendo assim, olha o questionamento que ele põe, e depois nós vamos desconstruir o questionamento que ele põe. Ele diz assim, ou é defeituoso esse experimento mental simplesmente porque a conclusão parece não deduzir-se do seu ponto de partida inicial. Como seria se todos nascêssemos com o Scaravelli e tivéssemos que levar a todas as partes essa caixa secreta? Vamos tentar nosso próprio experimento mental usando nossas próprias caixas de Scaravelli Wittgensteinianas. Em certa ilha, existe uma tradição de presentear a todo mundo com uma caixinha de Scaravelli, parecida com uma caixa de fósforos. As pessoas apreciam muito as caixas e consideram os objetos muito pessoais. Ninguém pode olhar dentro da caixa de outra pessoa para ver o que contém. Cada um tem que se conformar em examinar o conteúdo da própria caixa. O que ocorre é que algumas das caixas há escaravelhos negros gigantes, em outras há diminutos insetos vermelhos que chamaríamos formigas. Em outras caixas existem baratas. Na ilha não há outros escaravelhos, formigas ou baratas. Então ninguém tem a tentação de exclamar, olha, aqui vai um meu escaravelho, tal. Olhando para alguma coisa fora, né? E como está permitido, não está permitido desenhar nem fotografar o conteúdo da sua caixa, né? Está criando uma hipótese, né? A única forma que teria as pessoas de poder comunicar sobre esse assunto é falando do seu escaravelho. Isso seria suficiente para que pudessem fazer-se comparações. Alguém olharia uma cerca roxa, ou uma cerca vermelha, e diria, essa é a cor do meu escaravelho. Outro olharia uma moeda e diria, esse é o tamanho do meu escaravelho. Alguém miraria, ou olharia, como se espanta uma aranha e dizendo, assim se move o meu escaravelho. Daí ele diz, com o tempo as pessoas seriam capazes de transmitir uma imagem detalhada dos seus escaravelhos e seria evidente que os escaravelhos das caixas eram muito diferentes. Olha, por que isso? O que não se dá conta o Martin Cohen é que a única forma de diferenciar os escaravelhos é a linguagem, é falando deles. Não muda pensando diferente, só muda falando, comunicando. E tem mais. Se nenhuma dessas pessoas pudesse se comunicar com outra, só pudesse ela mesma falar do seu escaravelho, eles iam continuar sendo iguais forever, embora fossem completamente diferentes. Percebe? Você só começa a se dar conta que eles podem ser diferentes a partir da comunicação. Então, o que vai igualar ou diferenciar as coisas são indicadores externos que determinam o significado do interno, de fora para dentro. Não existe o pensar o escaravelho. Entendeu? Então, essa ideia da verdade como correspondência ao que pensou o sujeito tem o grande problema de comparar a atribuição com o nada. Morreu no nascedouro. Percebe? Por isso que o professor Vives vai dizer, então o que eu posso saber sobre o saber? Né? A parte do conhecimento, o que eu posso saber? Aí diz ele, as técnicas que o autor dominava. Por isso que quando eu dei o exemplo do socorro no trânsito, eu falei, olha, um era um sujeito iletrado, o outro era um neurologista. Porque o neurologista tem um conhecimento específico de como prestar o socorro para um sujeito que sofreu um trauma. Né? E aí nós vamos poder falar de dolo. Porque, com o que eu estou comparando o compromisso dele com a produção do resultado? Estou comparando com a técnica que ele dominava.
E eu não sei porque ele pensou ou porque ele assistiu às aulas de neurologia. É porque eu vi um diploma lá na sala dele. Tá? Que pode bem ser falso. Ele comprou esse diploma, sei eu. Né? Comprou um certificado de residência falsificado. Então, mas eu vou dizer, cara, neurologista, dólar. Né? Estão percebendo como a questão não diz respeito a nada? Não é uma comparação com nada, é um construto. E é um construto linguístico. Né? Aí, no querer, sim, porque o querer daí se expressa numa intenção que é externa, né? O querer se expressa, está contido na intenção externa, aquilo que se manifesta na ação. E daí, com isso que se manifesta na ação, eu vejo se ele assume um compromisso com a produção do resultado, a partir das técnicas que ele dominava. E aí, o que acontece no caso do dolo? O sujeito tem um compromisso com a produção do resultado. E alguém perguntou, acho que foi a Ana, ou foi a Núbia, não lembro, perguntou sobre a culpa, sobre a imprudência. Bom, a imprudência é uma dupla falta de compromisso. Né? Por um lado, não tem o compromisso com a produção do resultado. E, por outro, não tem o compromisso com a sua evitação. Né? Então, é a atitude que tem desprendimento acerca do resultado, mas, ao mesmo tempo, desprendimento acerca da sua evitação. Num contexto em que deveria, né, pelo contexto, há evidências desse desprezo a respeito dessa evitação. A dupla falta de compromisso, o professor Vives chama. Pois não, Raíssa? Não, só complementando, né, que o Wittgenstein, ele tem aquele exemplo das pílulas, que ele fala o seguinte: bom, vou tomar 2 pílulas que vão me fazer vomitar daqui meia hora. Eu posso separar a ação de pegar as pílulas com a minha mão, botar na boca e vomitar, ou elas compõem algo maior? A intenção de cada uma dessas coisas assim separado. A resposta é que a ação, ela serve como um unificador de todas essas intenções. A intenção de levantar o braço, a intenção de botar a pílula na boca, por assim vai. E uma coisa que eu vejo na leitura de alguns manuais de direito penal é uma confusão linguística, né, entre desejo e intenção. A gente pode lembrar que o Searle, nesse livro aqui, Intencionalidade, ele já falava que o desejo e a intenção seriam como se fosse o desejo como se fosse uma forma destenhida, desbotada da intenção. O professor Vives até fala lá no começo do Fundamentos, fala que eu posso desejar coisas como que, na verdade, linguisticamente, são intenções. Por exemplo, eu estou num supermercado, eu desejo um produto específico que eu já conheço. Essa palavra desejo que eu falo, na verdade, é uma intenção de adquirir aquele produto. Ou vice-versa, eu tenho o desejo de conhecer o Polo Norte, mas eu falo, eu tenho a intenção de ir para o Polo Norte. Entende? Essa confusão linguística. O que eu ia dizer é o seguinte, é que o problema disso é que esse desejo, na prática, ele não pode ser acessado por um observador externo, o exemplo do escaravelho que o professor falou, e que você vai entender o desejo, a intenção, com o compromisso desse agente, a partir de regras linguísticas, né? A partir de regras sociolinguísticas, porque a ação relevante, desde um ponto de vista jurídico-penal, ela só vai resultar inteligível em função do reconhecimento de práticas sociais que são expressas nos tipos penais. Então, a partir apenas desse reconhecimento dessas práticas sociais que são expressas nos tipos penais é que você vai entender, de fato, a ação dele, a intenção do sujeito, enfim. É isso. Só um comentáriozinho. Intenção é íncita à ação. Né? É acoplada, né? É acoplada. Você não tem como separar as coisas, né? Não são coisas separáveis. Não sai uma coisa de perto da outra. Aquele exemplo que o senhor falou na aula passada, na retrasada, aquele clássico exemplo da aula do Russell, que o Wittgenstein levanta a mão e fala para o Russell, se eu tirar o ato de levantar a minha mão, o que sobra? É uma coisa. A intenção de levantar o braço, você não tem que tirar da ação. É só isso. Esse livro do Searle é muito bom, inclusive, o Intencionalidade. É muito bom. Claro que tem suas críticas, mas é legal. É uma boa leitura. E aí, senhores, algo mais, então, sobre querer ou saber?
Olha, para esmiuçar, eu não sei se está aqui, deixa eu ver se está aqui, o nível do dólar. Acho que não está aqui. Não está aqui. Existe um compêndio sobre dolo em que nós fizemos uma reunião de artigos que daí trabalham intradogmaticamente tudo isso. Tem o artigo da Maria Delmar, esse aí que está na mão do Guilherme. Eu tenho esse aí também. Tem o artigo do Martínez Burran, um artigo da Maria Delmar Dias Pita, que é citada pelo Vives na abertura. Enfim, os artigos principais sobre dolo normativo. Para daí toda essa questão da aplicação intradogmática daquilo que a gente trabalhou hoje, do que a gente estudou hoje desde o ponto de vista de fundamentos filosóficos, se apresenta mais concretamente, mais em sentido prático, né? Então, acho que é bacana de ver, inclusive para a lista forense, né? Não é só para... E também para explicação, né? Por caso de muitos de vocês que são professores, né? Você tem que explicar para os alunos a partir da praxis, né? Fazer o processo inverso, pegar o caso prático, trazer para a dogmática, daí que você consegue dar os fundamentos filosóficos da coisa, né? E fazer esse processo inverso. Então, para esse caminho, esse livro é bem interessante, que tem os aspectos mais práticos da coisa, certo? Tem o livro do Cabral também, né, professor? O Cabral fez uma tese, né? É uma tese, né? Um pouco mais denso para a gurizada, né? Você não consegue recomendar como leitura, porque, assim, leitura na pós-graduação, sim, né? Mas para os alunos, daí já é mais complicado, mais pesado, né? O texto é mais longo e mais denso, né? Eu fui co-orientador dessa tese aí. Bom, eu acho que é isso. No nosso próximo encontro é um encontro já de outra dimensão, tá? Na segunda-feira nós vamos trabalhar o capítulo subsequente, que é de uma outra seção do livro, já chama-se Reivindicação do Estado Constitucional, e vocês vão ver que vem em seguida uma sequência de artigos que compõem a seção 5ª, a Constituição como a chave do sistema jurídico, a pedra angular do sistema jurídico, né? Que o que isso quer dizer? Ali ele vai trabalhar com princípios fundamentais de caráter constitucional que daí se espraiam tanto para a área de direito penal material quanto para a área de direito processual. E vocês vão ver uma conexão muito grande entre direito penal, material e processual. E o primeiro desses trabalhos é um trabalho em que se vai falar muito da Constituição e da relação da Constituição com o Estado democrático. E aí vocês vão conhecer uma outra faceta do professor Vives. O Vives liberal mesmo, né? E é um liberal que não vamos lá, que hoje em dia a palavra liberal está muito desgastada, porque ela está associada a uma ideia de neoliberalismo, uma ideia de antissocial, por dizer de algum modo, né? E o que vocês vão encontrar ali é um outro perfil, né? Um perfil de um liberal de caráter absolutamente democrático, mostrando mesmo a relação da democracia e o liberalismo. Eu acho que é muito interessante. E a chave dessa conexão parece ser o Estado Constitucional, né? No sentido dele. E aí ele vai discutir as duas questões, duas fórmulas de Constituição, inclusive sendo contra Constituição dirigente, né? Trabalhando a Constituição mesmo como uma expressão, né? É bacana. Vocês vão ver que é um conteúdo bastante denso e interessante desde um ponto de vista de princípios. Até já comentei com o Rodrigo que essa parte vai entrando mais no lance dos princípios, dos processos. O Fawkes vai se encarregar aí de ir fechando esses seminários. Esse até é mais de princípios mesmo, princípios constitucionais, mas o texto subsequente entra inclusive na área que o Fawkes está trabalhando, com referências a precedentes do Tribunal de Direitos Humanos, e aí vai ser uma outra dimensão, um outro bloco de questões aqui para a gente, tá bom? Inaugura o Raissan, né? É o próximo. Esse capítulo, não sei se o senhor se lembra, quando o Pedrinho estava com a gente, que rendeu um bom debate,
Esse capítulo aí foi bem legal. bom trabalho, assim. Eu escolhi esse capítulo justamente por causa disso, que é um capítulo muito bom, um capítulo bem interessante. E o debate rendeu aquela vez, ó. Então é isso, pessoal. Até segunda-feira à tarde. Tá? Tudo de bom para vocês. Bom final de semana. Feliz Páscoa. Para aqueles que acreditam no coelhinho, que o coelhinho venha mesmo. Tudo isso. Né? Obrigado, professor. Um abraço.